paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata, Maranata. Seja bem-vindo você que está apenas visitando o nosso canal. Já te peço que você se inscreva, que você dê o like para nos ajudar. E esse canal, ele se dedica a trazer testemunhos de pessoas, na sua grande maioria irmãs, né, que tiveram algum tipo de revelação com vaidades, com adornos. São pessoas que não são legalistas, mas elas creem que devem andar segundo honrando a vocação do seu chamado. E nós acreditamos, né? Porque eu creio nisso também, que nós devemos obedecer a Deus quando nós sentimos o Espírito Santo nos tocar sobre certa coisa. Então nós abandonamos. E a palavra do Senhor realmente ela nos diz que a mulher ela tem que andar de forma honrosa, digna. A mulher deve andar com prudência, com pudor, de forma que é uma maneira digna, de acordo com o seu chamado, com a sua vocação. E não só por fora, exteriormente, mas por dentro também. E nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor, Ele quer santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensíveis, irmãos? É que não se pode repreender, que não sofre repreensão. E nós sabemos que Deus repreende tudo aquilo que é indigno, tudo aquilo que é despudorado, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que tem uma má intenção, tudo aquilo que é lascivo. E nós, mulheres de Deus, evitamos isso. Isso é digno de louvor. Isso só quer dizer que nós estamos querendo agradar ao nosso Deus. Não quer dizer que nós queremos ser mais do que ninguém. Não quer dizer que nós estamos nos elevando acima de ninguém. E nós sabemos muito bem que a nossa salvação não vem por essas coisas. A nossa salvação vem pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós temos que ser obedientes e fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. E é por isso que nesse canal eu trago alguns testemunhos de mulheres que passaram por essas experiências sobrenaturais e nós ouvimos aqui porque elas creem piamente que foi o Senhor que falou com elas. Alguns testemunhos desse canal você vai encontrar são bastante compridos, outros são breves, são curtos, mas nos colocam para refletir. E hoje eu gostaria de trazer um comentário da irmã Caroline Nobre que eu achei muito interessante. Ela diz assim: paz, irmã, eu também fui liberta através dos testemunhos e por experiência própria. As calças, eu estava tendo perturbação em sonhos e perguntei o porquê. E através de sonho foi revelado que era por conta da calça. Olha só, minhas irmãs, a irmã Carolina Nobre, ela acredita que ela estava tendo perturbações porque ela usava calças. Qual é o problema das calças? Muitas pessoas falam assim: irmã, que conversa é essa? No tempo antigo, no tempo de Jesus, não existia esse negócio de diferenciação de homem e de mulher, vestimenta por calça ou saia. É verdade, não existia. O problema é que as calças, elas marcam ela marca a parte íntima da mulher. E ali chama atenção. E a calça a gente sabe que ela funciona. Quando ela é muito colada, ela funciona como uma segunda pele. Você está mostrando toda a forma do seu corpo, né? E isso vai suscitar desejo nos homens, como nós já bem dizemos aqui. Porém, meus queridos irmãos, não é só as mulheres que têm que se controlar. A gente sabe que os homens também precisam pedir ao Senhor que purifique suas mentes, né?
Pelo amor de Deus. A responsabilidade é de ambas as partes. E a gente está falando isso é sério por quê? Porque nós sabemos que temos que honrar os nossos compromissos, o nosso casamento, né? A palavra do Senhor fala que se você olhar para uma pessoa e tiver pensamentos impuros no seu coração sobre ela, você já pecou. Então é importante a gente vigiar. A gente vigiar, ter cautela com o que a gente veste e ter cautela também no nosso coração, na nossa mente, com o que a gente olha, que os nossos olhos não sejam, né, irmãos, imundos. Ok? Por isso a irmã fala sobre isso. Ela acredita que estava tendo perturbações por causa da calça. Ok? Mas ela está nos dizendo que foi liberta. Que Deus revelou a ela através de um sonho que era por causa da calça. Continuando a narrativa da irmã. Eu também usava um brinco bem pequeno de prata e eu vi um demônio em forma de sombra na minha perna. E eu perguntei o porquê ele estava ali. E ele mesmo me respondeu que era porque eu usava brinco. As maquiagens eu também estava sendo perturbada pelo demônio, pomba gira. Joguei fora todas as maquiagens e nunca mais tive essas perturbações. É isso aí, meus irmãos. Isso aqui é o que nos diz a irmã Carolina Nobre. E aí ela está falando de uma experiência dela. Eu não posso dizer que a irmã está ficando louca, que ela tem algum tipo de problema psicológico, né? Porque, queridos, a gente sente quando é Deus. Às vezes o Senhor quer nos separar para uma obra. E Ele precisa que a gente seja exemplo do Evangelho. Eu acredito, irmãos, que o Senhor, Ele tem um plano preparado para cada um de nós, para a vida de cada um de nós. Então, se o Senhor nos pede santidade com relação a essas coisas, a adornos, a coisa que nós usamos, nós devemos atender, irmãos. Eu acredito que nós devemos atender. Não devemos perguntar o porquê. Senhor, por quê? Tem tanta cristã por aí que usa tudo, anda de qualquer jeito, nem parece crente e tal. Irmãos, é com ela e Deus. Faça somente aquilo que o Senhor te pediu, se Ele já te deu esclarecimento que não se agrada de certas coisas em cima de você, então faça, obedeça. Não custa nada agradar o nosso Deus. Jesus deu a vida dele por nós, derramou o seu sangue na cruz por nós. Então eu acho que é um pedido muito simples, muito pequeno, muito fácil de ser atendido. Eu acho que é um pedido muito simples, que você se abstenha de certas coisas, de usar certas coisas. Isso não é nada demais. O Senhor não está pedindo para você ser apedrejado, para alguém derramar o seu sangue, para você sentir dor na sua carne, não. Ele está pedindo só para você se abster de usar certa coisa. E isso é importante, irmãos. Irmãos, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. O que Pedro está dizendo? Trocando em miúdos. Pedro está dizendo que o Senhor falou para ele que estava próxima a partida dele. Que estava próximo o tempo em que ele iria deixar essa terra. E Pedro diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo. Então ele chama o seu corpo de tabernáculo. O tabernáculo que abriga o espírito, ou seja, a carne, o seu corpo. E o que é interessante aqui nessa passagem, queridos irmãos, que o tabernáculo, a gente sabe que foi aquela construção que Moisés ergueu no deserto, enquanto os filhos de Israel peregrinavam pelo deserto após a saída do Egito. E aquele tabernáculo foi Deus que mandou Moisés construir para que o Senhor habitasse ali no meio deles. Então havia o tabernáculo, a construção, né, física, a construção física. E de que era feito o tabernáculo? Com elementos nobres, como por exemplo as tábuas de madeira de acácia, como por exemplo as argolas de ouro, né? Como por exemplo o linho fino, aquele tecido que cobria o tabernáculo era de cabra, né? Pelo de cabra. Tinha outro tecido também, que os historiadores acreditam que era de pele de texugo, um material raro.
tudo muito raro para aquela época, material raro, material caro, material nobre, material fino. Então, é isso que Deus quer para o seu tabernáculo, certo? Se o nosso tabernáculo, se o tabernáculo tipifica o nosso corpo, se nós podemos chamar o nosso corpo de tabernáculo, então nós não podemos nos adornar com qualquer coisa, mas só com aquilo que Deus mandar. Então, por isso, irmãos, nós temos cuidado, nós queremos ser obedientes ao Senhor, até mesmo na forma que nós vestimos, na forma que nós andamos, porque a palavra do Senhor diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. E como é que nós somos santos? Não é andando a nossa maneira, da forma que nós achamos, porque nós temos a palavra de Deus. Então, ela nos diz que devemos ser santos segundo o Senhor. Ser santo é ser obediente. Então, eu vou andar segundo aquilo que o Senhor me orienta. Então, quando Deus fala comigo, eu não vou achar que eu estou ficando louca, mas eu vou ouvir a voz do meu Deus. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo que fala comigo, porque o meu tabernáculo, ele também tem que ser segundo a vontade de Deus. Se o Senhor diz: não usa tal coisa que eu não me agrado, então eu não uso. Se Ele diz: não fala dessa maneira, não faz essa coisa, não trata tal pessoa assim, porque o Espírito Santo, irmãs, ele também nos ensina essas coisas. Todas as coisas, se nós orarmos ao Senhor e pedirmos para que Ele venha afinar os nossos ouvidos, nós vamos ouvir o Espírito Santo de Deus nos ensinando grandes e pequenas coisas. Mas o Senhor quer que nós sejamos obedientes, porque se o Espírito Santo falar com você e você não ouvir, e novamente você não ouvir, e novamente você não ouvir, então Ele não vai falar mais. E é isso que nós não queremos. Por isso que é tão sério a gente levar em consideração isso de Deus falar com as irmãs, de tantas que vêm a público. Muitas sabem que vão fazer papel de desequilibrada, de louca. Sabem que todo mundo vai dizer: irmã, não tem nada a ver. Mas elas vêm a público dizer: o Senhor disse para que eu parasse de pintar meu cabelo. O Senhor disse que eu parasse de usar tal coisa. O Senhor disse que eu parasse de fazer tal coisa. O Senhor disse que não se agrada quando eu faço assim, quando eu ando assim, quando eu falo assim. Sabemos que é Deus nos orientando e temos que dar graças a Ele por isso, porque Ele nos ama e está nos preparando para morar no céu, para morar com Ele, para estar com o Senhor. Amém? Então essa é a importância dessas coisas. Se você que está me ouvindo acredita que não tem nada a ver, que você não deve considerar essas coisas, eu acredito que você deveria parar pelo menos para refletir um pouquinho sobre isso. E também orar ao Senhor e perguntar a Ele o que Ele quer para você. Querendo emendar aqui, irmão, já aproveitando que eu comentei sobre o que a irmã Carolina Nobre deixou escrito aqui no nosso canal, eu também gostaria de comentar o que outra irmã deixou aqui no nosso canal, a irmã Dalva Santos. Ela disse assim: a paz do Senhor, irmã Ângela Gabriel, estava ouvindo esse testemunho quando me lembrei que tive um sonho com você. Olha, a irmã disse que sonhou comigo. Gosto muito de ouvir esses testemunhos e mando para outros também, pois sou conservadora. Sou de Jesus há 40 anos e nunca mudei, desde que conheci o Evangelho de Cristo. O mundo não conseguiu me mudar. Não corto cabelos, nem calça, nem uso calças, nem pinturas e por aí vai. Mas, voltando ao sonho. No sonho, você evangelizava, mas estava com os cabelos cortados pela nuca e clareados. Aí eu pensei comigo no sonho, mas ela manda tantos testemunhos sobre cabelo e está com os cabelos cortados? E foi só isso o sonho. O que será que pode ser esse sonho? Pois Deus sempre me dá sonhos reveladores. Fica com Deus. Beijos. Amada irmã, eu te parabenizo em nome de Jesus por você ser conservadora há tanto tempo. Eu acredito que você está querendo fazer a vontade do Senhor, está querendo agradar a Deus. Parabéns por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E com relação ao seu sonho, eu não sei, irmã, o que isso pode querer dizer, mas com relação a mim eu posso te dizer que eu estou já há algum tempo, mais de anos, sem cortar o cabelo, sem pintar para a glória de Deus. Não que a minha glória esteja nisso, não está nisso, mas eu
Eu agradeço ao Senhor porque até hoje eu tenho conseguido me abster de tinturas de cabelo, porque o Senhor me pediu a mim particularmente que eu não fizesse mais isso, né? E foi uma experiência muito impactante para mim, de forma que eu não consigo mais pintar. Embora às vezes ainda dê vontade, por quê? Porque nós somos vaidosas, somos mulheres. E o cabelo muda muito o rosto. O nosso cabelo é como se fosse uma moldura para o nosso rosto. Então, quando ele está lisinho, alinhado, muito bem penteado e com aquela cor que a gente escolheu, que combina com a nossa pele, muda totalmente a aparência. Nós somos outra pessoa. E às vezes a gente tem vontade de fazer isso pra gente poder agradar as pessoas que a gente ama. Pelo menos na nossa cabeça funciona assim, né? A gente quer agradar as pessoas, quer chamar a atenção das pessoas, a gente quer ganhar elogios, a gente quer se sentir bem com a vida a partir disso. E o Senhor me ensinou que não deve ser assim na minha vida, que eu devo encontrar contentamento nele, que eu devo servir a ele, que eu devo procurar agradar a ele, não aos homens, não às pessoas e não ao mundo, mas eu devo me voltar para as coisas do Espírito, e que as pessoas têm que se contentar, as pessoas que estão à minha volta, elas têm que se contentar com a minha aparência e ver em mim uma serva de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado no meio dos ímpios, quando as pessoas olharem para mim, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser lembrado, porque às vezes, irmãos, com a nossa vestimenta e com a nossa aparência, mesmo sem palavras, nós fazemos as pessoas lembrarem de Deus. Elas lembram que existe Cristo, que existe Jesus, que existe o cristianismo. Muitas vezes sem palavras nós pregamos. Isso é uma pregação sem palavras. E eu dou glórias a Deus, minha irmã, que até agora o Senhor tem segurado na minha mão, tem me mantido de pé, apesar das lutas que vêm, das dificuldades, das tribulações, dos conflitos, mas eu tenho conseguido me abster das tinturas de cabelo. E para a glória de Deus, eu oro ao Senhor e tenho pedido para que Ele me mantenha assim. Amém? E eu peço também, queridos, oração das minhas irmãs. Oração das minhas irmãs. Eu sou carente das vossas orações. Orem por mim. Em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras, uns pelos outros. Em nome de Jesus. Com relação a cortar o cabelo também, irmãs, eu não tenho sentido de cortar o cabelo. Eu nunca tive problema em cortar, confesso a vocês, porque Deus nunca tinha me falado sobre isso. Mas eu ouço testemunhos de outras irmãs que Deus as repreendeu também por isso. E o Senhor também já me falou que o cabelo das irmãs é como um véu, realmente. Uma vez eu estava vendo um vídeo na internet e eu vi assim, de longe, a câmera pegando aquele coral de mulheres na igreja, louvando. E esse coral, irmãos, como era do fim dos anos 80, né? Aquele coral estava com a maioria das mulheres com cabelo longo, bem longo, e a maioria delas tinha o cabelo escuro e ondulado, né, e o cabelo bem comprido, e de longe assim, quando a câmera afastou um pouco e pegou as irmãs de longe, eu percebi que o cabelo delas fazia o formato de um véu no rosto daquelas irmãs. Eu fiquei pensando, e ali o Senhor me esclareceu. Eu dei o cabelo da mulher como um véu. E o véu, quanto mais comprido, mais bonito. Deus nunca me falou, irmão, sobre corte de cabelo, sobre o comprimento do cabelo da irmã, quanto que deve ser o comprimento do nosso cabelo. Não, Deus nunca me falou isso. Porém, eu olhando para aquelas irmãs e reparando naquele véu, a mim, Ângela Gabriel, me agradaria ainda mais se o cabelo de todas elas fosse mais comprido, porque ia ficar mais bonito. E aí eu comecei a meditar sobre essas coisas e compreendi e trouxe essa compreensão para minha vida, para mim, de que o Senhor se agrada assim. Porque se eu me agradei, se eu achei bonito, se eu tive prazer em ver aquelas irmãs com aquela aparência, então eu fico imaginando se Deus se agrada também da nossa aparência assim, né? Com o nosso véu limpo, porque quando eu pintava o cabelo, Deus me dizia: teu cabelo tá manchado, teu cabelo tá manchado. Então, eu acredito que Deus quer o nosso véu assim, limpo, comprido, cuidado, muito bem cuidado. Um cabelo bonito, mesmo que seja liso, mesmo que seja
cacheado, ondulado, é o véu que o Senhor nos deu, porque o meu cabelo ele é ondulado. E ele chega até a fazer cachos. E eu acredito que o Senhor nos quer assim, com o nosso véu bem cuidado, né? Eu acredito que daqui a muito pouco tempo também eu pretendo deixar meu cabelo voltar a cachear, porque ainda não posso, né? Tô orando ao Senhor e eu tenho motivos para isso. Mas Deus sabe de todas as coisas, e como eu consegui largar a tintura de cabelo, irmãos, eu também vou largar o secador, né? Eu ainda aliso meu cabelo, quer dizer, aliso assim, quando eu vou sair, né? Eu passo um secadorzinho, deixo ele bem alinhado, eu baixo os cachos, mas eu quero deixar meu cabelo voltar ao normal em nome de Jesus. Quando eu chegar o dia de eu partir para a glória, eu já quero estar com o meu cabelo normal, tá? Mas antes disso, para que não venha ninguém me criticar aqui, eu quero estar transformada para a glória de Deus no meu interior. Primeiramente no meu interior. Deus está trabalhando, irmão. Estou em obras. Eu estou em obras. Deus está trabalhando no meu interior, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, na minha mente, no meu coração. Mas Deus está trabalhando também no meu exterior, na fachada, no tabernáculo. Amém? E a palavra do Senhor, mais uma vez quero lembrar, diz que nós devemos ser santos, né? E é bom que a gente considere isso. Queridas, eu quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo. Orem por mim, quero pedir orações a vocês de todo o meu coração. Sou carente das vossas orações. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos revele todas as coisas, que Deus nos dê equilíbrio, irmãs, para conseguir passar isso para as outras pessoas, para explicar a razão da nossa fé sem ofender ninguém, sem discutir com ninguém, porque Deus não se agrada de discussão, de discórdia, né? Que nós consigamos ser amáveis no nosso trato com os outros, para podermos ganhar as pessoas para Jesus dessa maneira. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí está, hoje eu trouxe o pequeno relato da irmã Carolina Nobre e da irmã Dalva Santos, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Carolina Nobre, muito obrigado por ter comentado no meu canal. Deus te abençoe. Muito obrigado. Irmã Dalva Santos, muito obrigado por ter comentado no meu canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E fiquem com Deus, irmãos, que o Senhor vos abençoe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.